aí. A gente tá com Chegando, saudade. Giovanni, A live do bem-vindo. acrílico. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Alba chegou, boa Boa noite. noite. A Vera tá chegando, vocês estão falando da Vera, ela acabou de chegar. Ah, Giovanni Campos Boa também. noite, Vera, isso. Eu acho que eu já posso até passar a bola para o nosso mediador, o César. E aí, acho que já podemos tocar, porque já tem um número razoável de pessoas. Bom, então Agora tá eu vou pedir bom. para o pessoal fechar o microfone, né, para a gente poder centralizar as falas. Só o microfone, a câmera não. Isso, deixem as câmeras ligadas para a gente poder ver o rostinho de vocês, né? É que, aliás, agora a gente só vê rostinho mesmo, né? Tudo pequenininho e tal. Pessoal, boa noite. Hoje eu consegui aqui acertar meu nome, né, na tela, então eu sou o César Magalhães Borges, escritor, e hoje eu tenho aqui o prazer de fazer a apresentação do livro Hashtag Esse Futuro Não, de Fátima Girioli, tá ok? Então, é uma noite muito especial, em que haverá um pouquinho de tudo, haverá um pouquinho de música, um pouquinho de literatura, um pouquinho de artes plásticas também, por que não, não é? Então, um pouquinho de tudo aí na apresentação de hoje, tá? E a Fátima já falou, né, que pediu, né, para vocês manterem os microfones desligados por enquanto, mas mais adelante, como diria o espanhol, né, nós teremos assim uma conversa com a Fátima também, e aí, claro, né, que todo mundo que quiser comentar algo, perguntar algo, vai então, nessa ocasião, poder apresentar, poder ligar aí seus microfones. Olha, eu acho que todo livro a gente começa falando do livro pela capa, né, porque a capa é a primeira coisa que a gente vê num livro. A gente vai à livraria, bons tempos, hein, Vera? Livraria, tá? Então, a gente vai à livraria e aí a gente encontra lá esta capa aqui. Esse futuro não. Hashtag esse futuro não. Fátima, você gostaria de compartilhar essa capa em tela e comentar um pouquinho para nós, assim, de quais foram as suas intenções? Porque é engraçado, né? Assim, você já vem com esse trabalho há algum tempo, mas olhando a capa agora, com tudo que aconteceu na Amazônia, com tudo que aconteceu no Pantanal, parece que a capa foi tirada do jornal de ontem, né? Então, por gentileza, Fátima, comente conosco como é que foi a arte dessa capa, o que significou essa capa para ti? Tá certo, César. Primeiramente, eu já quero agradecer as pessoas que já entraram aqui. O pessoal tá entrando toda hora aqui, muito legal, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma imagem da capa para eu poder falar alguma coisa sobre ela, tá? Deixa eu fazer uma apresentação aqui. Enquanto você abre aí a imagem, Fátima, situando, né, as pessoas de que o livro é uma novela literária, né, uma ficção política, uma ficção histórica que se passa no ano de 2040. Por isso, então, que há esse título, né, hashtag Esse Futuro Não. Então, contigo, Fátima. É isso. Então, esse livro, a capa ela foi pensada para passar uma ideia de que a história fala de um futuro que a gente não quer, tá? Então, nós vemos um mundo sendo fragmentado, destruído parcialmente, e é o que a gente está vendo, que a gente está com medo que aconteça hoje, né? O nosso mundo está correndo muito risco, ele tá sofrendo de várias formas, o ambiente está sendo, em que a gente vive, está sendo muito sacrificado, né? A fumaça que ela está presente, essa fumaça que está queimando as matas na Amazônia, no Pantanal, essas coisas nebulosas que têm acontecido na história, nos fatos do Brasil atuais. Então, essa capa ela quer dizer isso, ela quer dizer esse futuro que está incerto e que se a gente não abrir os olhos, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se esforçar mais, a gente não vai conseguir salvar o nosso planeta. Né? A atmosfera está nebulosa e o planeta está se desfazendo.
Mas só que isso não está acontecendo 100%, né? Ainda existe uma chance, no fundo, desse céu se tornar azul e desse globo, esses pedaços, eles se aglutinarem novamente, formarem novamente um planeta realmente sustentável, que é o que eu acho que todo mundo quer, né? Então, essa é a mensagem que passa a capa, tá bom? Depois, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta em relação a ela, aí, quando a gente abrir para perguntas, vocês podem fazer. Eu vou interromper o compartilhamento agora, né? E vou passar novamente para o César. Pois é, quando a gente faz um livro, né, Fátima, a gente acaba pensando assim, poxa, quem é que eu vou convidar para escrever o texto de orelha? Quem é que eu vou convidar para escrever o prefácio? E aí, veja só o que aconteceu com a Fátima. Ela me convidou para escrever o prefácio. Tá? Pobre moça. E aí, assim, escrever um prefácio, em primeiro lugar, é uma honra muito grande, porque a gente se sente assim, colocado na antessala, né, da obra, né, antes que todos tenham tido a oportunidade de vê-la, de adentrá-la. Né? Então, assim, é um privilégio grande. Eu diria assim que quem escreve um prefácio é, em primeiro lugar, assim, é um leitor privilegiado, né? Porque é o leitor que tem a oportunidade de ter acesso à obra, antes dela ser publicada e tudo mais. O que eu tentei colocar no prefácio? Em primeiro lugar, que a Fátima, ela segue uma tradição. Né? Todos nós seguimos uma tradição. Até quem é de vanguarda, né, segue uma tradição que é a tradição das vanguardas, né? Que é a tradição da ruptura e tudo mais. E no caso da Fátima, quais são as tradições? Se a gente pensar assim, o termo novela, a gente está pouco acostumado hoje em dia a falar da novela literária, né? Mas a novela literária ela está algo assim entre um conto muito grande ou um romance pequeno. Né? Então, a novela literária ela se caracteriza exatamente por ser menor que um romance, mas por estar ali enovelada em capítulos. Né? E quando vocês forem ler o livro da Fátima, vocês vão notar assim que é uma leitura muito agradável de ser feita, exatamente pela divisão em capítulos. Sabe, o livro não fica pesado em momento algum. Você consegue rapidamente ir passando de uma parte a outra, de um quadro a outro, graças a essa estrutura enovelada que o livro tem, né, e proposto em capítulos, que é algo que vem, olha, desde a época dos folhetins, desde o início do século XIX. Então, a Fátima, nesse sentido, ela se coloca numa tradição. E a segunda tradição que ela se coloca é o quê? Na medida em que ela é uma jornalista e que escreve um romance, ela acaba tendo algo de um jornalismo literário, que é um gênero relativamente novo se a gente pensar em termos de história, que é da década de 60, agora do século passado. Então, é algo aí que tem pouco mais que 50 anos, né, de prática. Se a gente pensar nas outras artes, né, na tradição da pintura, da dança, da música, a gente vai ver que jornalismo literário ainda é algo assim relativamente recente. E aí ela coloca o quê? Né? Um elemento de ficção em cima de fatos jornalísticos, políticos e tudo mais. Então, eu tentei ressaltar essas coisas ao escrever o prefácio, porque, para mim, são, assim, alguns dos predicados que qualificam o livro, que tornam o livro uma leitura muito legal e muito interessante. Tá? Mas, é claro, eu deixo aqui o convite para que vocês leiam o prefácio. Né? E, se vocês não desistirem no prefácio, leiam o livro também. Bom, gente, então olha só, por falar em leitura do livro, né, assim, também, a gente começa, o livro, como eu falei antes, né, a gente começa pela capa, e eu acho que todo mundo, antes de ler, dá aquela folheada, né, olha um pouco aqui, mede um pouco lá, e aí vocês vão notar que o livro da Fátima tem umas ilustrações. Algumas das ilustrações foram imagens que ela pegou aí de arquivos fotográficos e tal. Mas há outras imagens que ela mesma criou. Então, eu gostaria, Fátima, de te pedir agora já para apresentar essas imagens, né, para que a gente possa conhecer um pouco, tanto do que você pesquisou de imagem, mas principalmente do que você criou, né, porque isso não é muito comum entre autores, né, que os próprios autores desenhem ou façam ilustrações para os próprios livros. Há autores, né, na nossa história que já fizeram isso, mas são poucos, não são muitos, não. Então, Fátima, por favor, é contigo.
Vamos lá, eu vou compartilhar novamente agora um outro arquivo aqui com as ilustrações, né? Antes eu gostaria de falar duas coisas. A primeira é já agradecendo o prefácio. Eu acho que vocês não devem deixar de ler o prefácio mesmo. Algumas pessoas que já leram o livro não tiveram acesso ao prefácio ainda, porque no e-book eu não tinha colocado, né? Mas o César, ele criou um prefácio assim que é uma aula, né? Eu achei muito interessante. Ele colocou coisas históricas mesmo sobre o jornalismo literário, então tá bem legal, não deixem, não percam, e obrigada ao César por essa parte aí que ele conseguiu suprir de uma maneira muito boa. Com relação a primeira, já estamos saindo aqui do roteiro, né? Da primeira vez que eu apresentei a capa, era para eu dizer para vocês também um pouco sobre a personagem principal da história, né? Porque é uma ficção que se passa no ano de 2040. E a personagem é uma jovem de 18 anos, né? A Luísa. E a história se inicia com ela apresentando um problema de saúde. Ela perde a capacidade de ouvir e de falar, né? Então, aí a partir desse problema que ela tem, eu começo a mostrar como está o mundo, né, nessa época, em 2040, ou seja, daqui a 20 anos, né? E esse mundo ele está bastante deteriorado, né? Nós temos escassez de água, nós temos escassez de alimento, a poluição, né, invadindo os mares de uma forma destruidora, a floresta destruída. Tem uma série de coisas que estão ocorrendo hoje, mas que eu imaginei em 2040, se a gente não fizer alguma coisa agora, vai estar numa situação muito pior. Então a Luísa, ela é a personagem principal, ela vai lutar para conseguir encontrar uma cura para a doença dela, e ao mesmo tempo a história vai sendo contada e o cenário vai sendo traçado para que a gente reflita sobre o que nós temos hoje, tá? Então vamos lá, agora para as ilustrações eu vou apresentar novamente aqui uma tela. Aqui. Então, como o César já disse, essas ilustrações, eu sou um pouco atrevida, tá, gente? Eu não sou desenhista, não sou nada, mas eu vivo querendo fazer alguma coisa diferente, né? E às vezes eu quero fazer a capa, às vezes eu quero fazer a ilustração, então eu me atrevo a essas coisas. E não é uma coisa sofisticada, não foi ilustrações técnicas, né? Mas eu fiz pensando no conteúdo do livro e tentando linkar essas ilustrações ao capítulo onde ela foi colocada. E algumas ilustrações foram coisas simples que eu tirei da internet e coloquei lá. Então vamos lá. Esse primeiro, principalmente, é um símbolo que eu tirei da internet, porque é no momento que eu falo sobre a utilização de agrotóxicos, né? O livro fala muito disso e nós estamos vivendo muito isso, né? A partir de 2018, quando eu comecei a escrever essa história, os agrotóxicos foram cada vez mais liberados, a lista subiu enormemente e sem critério, né, nenhum. Então é uma coisa que preocupa bastante a gente. Então, quando eu falo da escassez de alimento e do uso indiscriminado de agrotóxicos, eu uso essa ilustração. Depois eu tenho aqui, essa daqui é uma ilustração que eu fiz, onde eu coloco a Luísa. Tem uma cena que ela sai de casa, né? E eu imaginei a Luísa olhando para o céu, olhando. A primeira coisa que ela vê é essa rua, um céu cinza, as casas envelhecidas, deterioradas, ainda tem veículos na rua, porque nós estamos em 2040, mas o Brasil ficou meio estagnado, né? E as pessoas têm uma fisionomia triste. Eu desenhei de longe, né? São apenas algumas. Um minuto, gente, que eu fiz uma coisa aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar para cá.
porque quando alguém estiver entrando, eu vou ter que voltar para cá, porque só eu que estou permitindo que as pessoas entrem, como eu dei o link, né? Então, vamos lá, vou voltar aqui na apresentação. Aqui, vamos lá. Essa, então, é a ilustração, né? Ela traz as pessoas, tem gente pedinte na rua, sentado, tem uma pessoa vendendo alguma coisa, catando lixo, sem rumo, né? Pedindo as coisas. Então, é assim, um cenário, e principalmente um cenário que não tem nenhum verde. Não existem mais árvores na rua, não tem grama, não tem flor, não tem mais nada nesse mundo, né? E é só a poluição, aquele céu cinza, o sol algumas vezes não aparece porque fica encoberto pela poluição, tá? Essa é a ilustração. Depois, tem um momento que eu falo sobre os plásticos nos oceanos, tá? E aí essa imagem aqui eu fiz de cabeça porque ela não fui eu que criei essa ilustração, mas eu que desenhei. Eu vi essa ilustração em algum lugar e ela me ligou ao que eu tinha escrito. Então eu me apropriei da imagem, desenhei e eu coloquei, é um mundo onde os oceanos estão repletos de plástico. E eu li realmente em algum lugar, numa matéria, que falava que em pouco tempo eles davam aí um prazo para que a quantidade de plástico no mar ultrapassasse a quantidade de peixes. Isso não vai demorar muito para acontecer, tá? Então, na minha história, infelizmente, isso já aconteceu. E essa ilustração eu coloco nesse momento que eu falo sobre isso. Depois a gente tem aqui uma ilustração que mostra, nesse momento em 2040, nós estamos vivendo uma nova ditadura militar no Brasil, tá? A gente perdeu a liberdade, principalmente, né? Além quando eu falei de escassez de água, escassez de alimento, eu esqueci de falar da escassez de liberdade. Os livros, eles são proibidos, a maioria deles, né? Eu listo lá a maioria dos livros que foram proibidos. E as pessoas foram convocadas a depositar num local, numa praça pública, os livros que elas tinham em casa. E eu lembrei daquela cena que não sei se vocês já assistiram aquele filme, né? A menina que roubava livros, onde eles botam fogo numa pilha de livros e ela passa lá e rouba um, né? Então, eu imaginei aquela cena e desenhei os livros sendo depositados, só que na minha história, eles não são queimados nessa praça, porque como tem uma escassez de energia, esses livros eles são levados para uma usina para serem queimados e transformados em energia, tá? Então, esse é um desenho que ilustra a parte onde falo sobre isso. Essa ilustração aqui, eu não vou falar nada sobre ela, tá? Porque se eu falar, eu vou dar spoiler de alguma coisa, então é melhor não. Então essa daqui também é uma ilustração que eu fiz, que em algum momento lá ela vai aparecer. Aqui é uma Copa do Mundo. No Brasil, não é uma Copa do Mundo de futebol mais, é a Copa do Mundo de tiro. Né? E as pessoas que ganharem essa Copa ganham essa taça ilustrada com uma arma e com alguns tiros nela, tá? Essa ilustração fui eu que fiz também. Então tá escrito 18ª Copa do Mundo de Tiro no Brasil, tá? Depois eu tenho aqui uma ilustração de uma mesa refrigerada, né? Essa mesa ela vai aparecer num momento lá. É lógico que as pessoas não têm acesso a esse tipo de alimento que está mostrado aqui. Mas em algum momento lá, uma pessoa que tem posses vai dar uma festa e vai ter essa mesa refrigerada. Então tem refrigerante, tem suco, do lado de cá 15 graus tem sorvete, tem, sei lá, coisas que são conservadas nessa temperatura, e do outro lado as coisas quentes a 30 graus, tem sanduíches, salgadinhos e tal, coisas que as pessoas não têm mais o hábito de comer normalmente, tá? Elas se alimentam apenas, as pessoas que não têm condições, elas se alimentam apenas de uma ração, tá? Fornecida pelo governo, mas as pessoas que têm dinheiro conseguem o alimento de alguma forma. Tá bom? Essa imagem aqui não é uma imagem natural da história, tá? Essa imagem ela aparece num local artificial,
tá? Eu não vou também falar detalhes, porque tá na história, tá? Em algum momento essa imagem vai aparecer. Aqui também, essa imagem eu tirei do site da ICMBio, se não me engano. É uma parte de uma ilha de Angra dos Reis. Na história há um santuário, né, um local preservado no mundo inteiro. Só as ilhas de Angra foram preservadas do lixo, tá? E por algum motivo os lixos não chegam nesse local. Agora, no mundo inteiro o mar está poluído, menos aqui, tá? Isso é uma parte da história também. E é isso, as ilustrações são essas. Depois, se alguém tiver alguma pergunta também, eu fico à vontade para responder, tá bom? Passo a bola novamente para o César. Espero não ter falado muito. Vocês estão me ouvindo? Então, Fátima, eu vou começar. Não, que isso, hoje a noite é sua. Achei melhor dividir para a gente bater bola mesmo, né? Fica claro, quando a gente lê o livro, que você se inspirou no noticiário, nas coisas que estavam acontecendo, principalmente no Brasil, no ano de 2018, para escrever uma ficção que se passa em 2040. Como é que te surgiu essa ideia? Tá. A ideia é... Bom, não sei o que se passou com todo mundo que está aí assistindo, mas a partir das eleições de 2018, eu acabei sentindo a necessidade de escrever alguma coisa. Eu fiquei com muita coisa, como muita gente deve ter ficado, entalada, né, para ser falada, e a gente não conseguia traduzir o que estava se passando, né? Foi um momento muito difícil para a gente. Então, aqui toda aquela angústia que eu estava sentindo e aquele medo do que poderia acontecer com o nosso país, eu acabei escrevendo e criando essa história, né? O jornalismo, ele tá vinculado, por quê? Porque eu coletei, as coisas foram acontecendo, eu comecei a escrever e as coisas foram acontecendo e eu fui incluindo coisas que aconteciam na história, coisas do passado do Brasil e coisas que eu imaginei para o futuro que poderiam acontecer, tá? Então, essa é a relação com o jornalismo, né? Tem algumas pessoas que fazem um curso aqui comigo, o Alaércio que dá o curso, a gente se encontra sempre, a Margarete, a Meire, não sei se tem mais alguém aqui que eu não vi, a gente às vezes faz alguns exercícios. Outro dia eu escrevi um conto e aí eles falaram, não, mas você está explicando demais, né? E eu falei, mas é que eu tenho mania de explicar, né? Então é aquela coisa do jornalista. Eu ainda não consegui escrever sem me desvincular do jornalismo. Tudo que eu escrevo é meio crônica e tem sempre alguma coisa do que está acontecendo no dia. E o livro é isso, é o resultado disso, tá bom? E você sente assim que o jornalismo literário foi uma influência para você, então, nesse sentido? Foi meio que assim, sem querer, né? Eu queria escrever uma história e aí eu fui coletando informações, fatos realmente. Eu não criei pouca coisa eu criei, né? A maioria eu trabalhei com o que estava acontecendo, né? Alguma coisa eu criei, mas a maioria foi notícia mesmo que eu transformei na história. Agora, pelo tom crítico até que você adota, talvez você pudesse ter escrito, ao invés de um romance, ter escrito um livro de ensaios, né, sobre a política atual e tudo mais. Então, o que fez você escrever um romance? Você acha que o romance é uma forma mais acessível das pessoas chegarem até o que você quer propor do que se fosse um livro de ensaio jornalístico? Ah, com certeza, né? Eu acho que é um instrumento diferente, né? Você escrever matérias, escrever crônicas, escrever... Eu acho que tudo tem que ter uma
pimenta, assim, alguma coisa que chame a atenção das pessoas, né? E contar uma história que as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo ali e querem saber o que vai acontecer no final, prende essas pessoas. E ao mesmo tempo eu coloco situações que eu quero que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo com a gente, o que pode acontecer com a gente se a gente não acordar, né? Principalmente com a questão do meio ambiente, do ambiente, né? É isso. Então, já que estamos falando aqui bastante do livro, acho que seria bom a gente ter um sabor, né, do que, quais são as palavras que estão no livro. Eu vou pedir aqui para a Alba, né, nossa amiga, professora de literatura, né, formada em letras e tudo mais, uma senhora leitora, né, para que ela faça, então, uma leitura do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo do teu livro. Pode ser? Claro. Então, Alba, é contigo. Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Gratidão pelo convite, Fátima. Sinto-me aqui honrada. Já fiz a leitura do livro, muito bem escrito, muito bem redigido. Vou fazer aqui, então, a leitura do primeiro capítulo, tá bom? O Silêncio do Despertar, capítulo 1. Em um dos pequenos quartos de uma casa simples leste de São Paulo, cama, forrada de um tecido especial, sem cobertas, repousa uma jovem de 18 anos. Já passa da hora de acordar para ir à faculdade de biologia, mas o celular, que permanece ao lado da cabeceira, ainda não despertou. Amante da MPB, gênero ressuscitado por muitos jovens de sua época, tem programado o alerta ao som de "Para não dizer que não falei das flores". Hino de resistência do movimento civil e estudantil, que em 1968 fez oposição à ditadura militar brasileira. A canção de Geraldo Vandré agora tem como papel tentar reacender a chama da busca pelo retorno da democracia, novamente perdida. É isso. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos, cordões da paz e da flor são mais fortes e criticam as flores, incêndios ruins. Vem, vamos embora, esperar não vai saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, com armas na mão. Os quartéis lhes ensinam mentiras lições, morrer pela pátria, viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não vai saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem.
Lindo. Bravíssimo. Então, olha, vocês acabaram... Ó, coisa de locutor de FM agora, hein? Vocês acabaram de ouvir Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, na voz de Nilza Maza e Maria Aparecida. Não é Maria Aparecida, né? Esse rapaz aqui é o Nilton. Vocês pensaram que é o Marcelo Taz? Também não é o Marcelo Taz. Ele é o Nilton Bulhões Júnior, tá bom? Então, Lindo. são, né, músicos, parceiros, amigos da gente, né, que estão juntos, né, conosco sempre em saraus e tal. E é claro, né, hoje não poderiam faltar aqui, né, a voz da Nilza e do Nilton para criar esse momento bacana que é o lançamento do livro da Fátima, né? E, assim, todo mundo que escreve, eu imagino que antes de publicar o livro, mostra para alguém, né? Fala, meu, e aí, você acha que é por aqui mesmo? O que você acha? Eu estou pensando em fazer um livro. Pois é, houve esses leitores da Fátima, né? Que antes até do livro chegar até a mim, né? Que já tinham lido. E há um casal de amigos, então, que eu gostaria que contassem um pouco para a gente quais foram as primeiras impressões, já que eles foram os leitores de primeira hora. O Dario, né, que é formado em Geografia, e a Bernadette, que é formada em Letras. Então, queria saber do casal aí, qual foi a experiência, né, de ter lido, de chegar a Fátima lá, né, talvez aí com as folhas impressas, né, numa pastinha, mostrar para vocês o que vocês sentiram com essa primeira leitura que vocês fizeram. E outra pergunta, né, o livro mudou muito daquela primeira apresentação que ela fez para vocês, para o que saiu publicado agora? Então, com vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Como estão? Oi, Fá. Oi, tudo bem? Então, a Fátima é nossa amiga de décadas, né? E não vou revelar a idade de ninguém aqui. Mas fala dos lugares, né? Os barzinhos, né? Então, aí nós ficamos muito honrados quando a Fátima nos pediu para ler em primeira mão. Né? Bernadette, só te interrompendo um pouquinho, Bernadette, você teria como ligar a tua câmera ou não? Tá ligada. Tá ligada. Tá ligada, César. Acho que é aquele problema da internet mesmo. Eu tô conseguindo vê-los. Então desculpe. Siga é em frente, importante. Estão vendo, né? Ouvindo e vendo? Então, nós ficamos muito honrados, porque, assim, a gente sempre soube dessa inquietação que a Fátima tem, essa inquietação social, né, que ela tem. Então, eu pude perceber que ela internalizou isso aí, essa inquietação, e as vivências dela, e nesse processo criativo, ela devolveu para a gente com esse livro muito legal. E que, na nossa opinião, é uma distopia, né, Fá? Que mostra esse mundo... Um romance distópico, né? Um romance distópico. Assim, da estrutura do livro, eu achei muito bacana, porque os capítulos são curtos. Fácil entendimento. E a leitura se torna bastante leve, bem rápida. E a questão de você, como nós conversamos, né? De você começa o capítulo no presente, mas aí você vai para o passado para explicar o que está acontecendo. Então, essa dinâmica tornou a leitura bastante interessante. E aí eu espero realmente que esse seja o primeiro, né, de muitos frutos que virão por aí. Nós estamos muito orgulhosos de você. Ai, obrigada. Agora o Dario vai falar um pouquinho também. Dario, é que eu costumo não falar muito, né? Costumo falar pouquinho, né? Eu dou poucas aulas por semana, então tenho dificuldade para falar. Primeiro, estou honrado, viu, Fátima, fazer essa dedicatória para a gente, né? Eu não sei se eu colaborei muito, colaborei pouco, né? Mas eu me lembro dos primeiros trechos que você mandava para a gente analisar, ler, e eu falava, nossa, eu gosto de ler isso, né? Porque eu falo disso nas minhas aulas, né? O professor de geografia precisa estar sempre atualizado. E, obviamente, o seu livro ajudou a me atualizar mais ainda, né? Porque eu peguei coisas do seu... ou seja, antes de ser publicado, que eu tive o privilégio de fazer a leitura, e antes de ser publicado, e, obviamente, já roubei algumas coisas que você escreveu lá para falar para os meus alunos, então fiquei feliz. Inclusive, até comentei com você que esse livro, como ele é muito didático, né, as palavras são fáceis de serem entendidas, você pode, por exemplo, apresentar esse livro, independente da classe social. Isso é bacana, isso daí, né? Se a pessoa tem uma classe social não tão elevada, ela também vai entender o livro,
Você entende que ele é fácil, é didático, é gostoso de ler, e fala de um assunto que eu gosto, o relacionamento do ser humano com o meio ambiente, o tempo todo. É uma distopia do relacionamento do ser humano com o meio ambiente. Você vê que você fala ali, entre linhas, você não fala camada de ozônio, mas você fala dos raios UV. Você fala que as pessoas, por exemplo, se vestem totalmente, geralmente, dificilmente, elas aparecem em alguma parte do corpo na rua, por causa com medo dos raios UV. E é uma realidade nossa em algumas regiões do planeta, não é? Os buracos da camada da Antártica, da camada de ozônio. Então, é um alerta, é uma distopia. As distopias são muito interessantes porque elas alertam o ser humano do futuro. É esse futuro que você quer ou ainda dá tempo? Dá tempo de realizar alguma coisa, não é? Então você vê, por exemplo, a história da Luísa, 18 anos, estudante de biologia, não é? Uma grande dificuldade, ela tem uma doença, e, obviamente, a relação com os meninos, né? Toda aquela relação, o namoro dela, né? As minorias sociais que são representadas no livro. Então, obviamente, você fez um círculo de todos os nossos problemas de uma vez só, né? Eu gosto muito quando você fala da questão ambiental, e nós vivemos hoje, né? Eu não posso dizer que esse livro é de 2040, esse livro é atual, né? Claro que ninguém quer viver uma distopia dessa, tá? Pelo amor de Deus, longe disso. Mas se nós continuarmos desse jeito, esse livro seu vai virar presente. Né? Então, uma outra coisa também que eu acho muito legal é que esse livro pode ser trabalhado no ensino médio tranquilamente, principalmente a partir do segundo colegial. A professora pode trabalhar isso em sala de aula e trabalhar depois numa prova, e fazer uma relação do que está sendo vivido hoje. Tá? Então, meus parabéns, eu estou honrado de ser lembrado aí, tá bom? Falei muito, né, gente? Parabéns. Nossa, gente, muito obrigada. Esse retorno de vocês foi importante no início e está sendo agora também. Muito obrigada mesmo. Ter pessoas assim que... Imagina, o Dario imaginar que o meu livro pode ser utilizado na escola. Isso, para mim, eu fico super honrada, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Vamos seguir em frente. Então vamos seguir em frente com mais uma leitura. Alba, por gentileza, você vai apresentar para a gente agora 2 parágrafos do 2º capítulo, não é isso? Isso mesmo. A gente termina o livro hoje ou não? Não, infelizmente não será possível. Vocês terão de adquirir aí o livro da Fátima para continuar. E é uma leitura muito prazerosa, realmente, muito rápida. O Silêncio do Despertar, capítulo 1. Em um dos pequenos quartos de uma casa... Não, agora é o 2. Agora é o 2, desculpa. A importância dos celulares, capítulo 2. O ano é 2040. O celular é, sem dúvida, o instrumento mais utilizado pelas pessoas em seu dia a dia. Na verdade, não se pode mais viver sem ele. É de uso obrigatório. Assim que nasce, uma criança já recebe um número de celular, que passa a ser a sua identidade única. Documentos do passado recente, CPF, RG, CNH, carteira profissional, passaporte, carteira de vacinação, entre outros, já não fazem mais sentido. Sem falar no título de eleitor, que há tempos não tem mais utilidade. Após o nascimento, os pais podem e devem retirar sem custo um aparelho padrão confeccionado e distribuído pelo Ministério da Comunicação e Identidade. Pessoas com posses podem, é claro, adquirir outros modelos, como uma maior variedade de ferramentas, mas mantendo-se a operadora oficial do governo, portadora do monopólio de operação. É a forma instituída pelo novo regime ditatorial brasileiro, para monitorar os indivíduos e, com isso, garantir a união do povo, a valorização da família e de seus valores, bem como combater a criminalidade e a submissão ideológica. Obrigada. Tá aí, Alba, muito bom. Obrigada. Então, imaginemos aí, né, os nossos celulares utilizados dessa forma, né? Mais uma canção, pode ser? Né?
Eu só não lembro se vai ser a Cidinha, quer dizer, se é o Newton que vai cantar ou se é a Nilza. É a Nilza, né? Então, Nilza, então vamos lá, Nilza Maza, uma canção de Gilberto Gil e Chico Buarque. Qual será a canção, hein? Vamos lá. Estou pegando minha cola aqui. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga. Cálice, A dor engolir a labuta, calada a boca resta o peito. cálice, Silêncio na cidade não escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Tanta mentira, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, cálice, atordoado permaneço atento, não cálice, marcada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito dor da porca já não anda, de muito da faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, e seja vida o fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perdeu o juízo. cálice, Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice, embriagar até que alguém me esqueça, Pai. Pai, Cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, cálice, cálice de vinho tinto de sangue. Belíssimo, belíssimo. Belíssimo. Obrigada. Poxa vida, vocês nunca pensaram em se apresentar em sarau, não? Pô, vocês cantam muito bem, viu? Muito legal, ficou lindo, viu? Parabéns, ficou legal mesmo, tá? Obrigada. Fátima, vamos voltar àquele nosso bate-bola sobre livro, né? Eu achei muito interessante que você tivesse colocado a personagem principal do teu romance, a Luísa, e veja que Luísa também, né, é um nome que está ligado à luz, não é? Achei interessante que a doença que ela tivesse manifestado durante o teu romance fosse exatamente a mudez, num período marcado por uma nova ditadura. Aliás, assim, né, um parênteses aqui, né, a nossa república já nasceu de uma ditadura militar, não é? Então, assim, aí volta a uma ditadura em 2040, né? E aí a personagem principal fica muda numa época exatamente em que falar é proibido, né? Então, eu queria saber de você, assim, como é que foi, assim, né? Como é que lhe ocorreu essa ideia
de criar essa personagem que é muda e, ao mesmo tempo, é uma metáfora, né, para abordar a vida num regime totalitário. Muito bom, né? Eu acho assim que ter o César como analista do meu livro, ele fez uma leitura crítica que me chamou a atenção para vários pontos, né? Na verdade, a primeira ideia que eu tive para escrever a história, eu não estava pensando muito nisso, né? Eu sempre pensei em escrever uma história e, né, na minha cabeça essa história ia começar, eu ia falar muito sobre escassez de água e tal, né? Essa história ela ia começar com uma pessoa que acordava de um sono aí de décadas, sei lá, e ia tentar tomar um banho no chuveiro e o chuveiro estava seco, né? Aí que ela ia descobrir que não tinha mais água no mundo. Isso daí era o começo da minha história que eu ia escrever não sei quando, né? E quando eu comecei a pensar em escrever essa história, eu captei esse começo. Mas daí eu já mudei para Luísa acordando não de um sono de muito tempo, mas acordando com esse problema na voz e na audição. Não foi proposital, mas aí conforme a história foi acontecendo, eu fui percebendo que tinha uma coisa a ver, né? Então a metáfora foi aparecendo conforme a história foi se desenrolando, né? E chega num trecho lá do livro que ela fica evidente, né? E essa questão do nome também foi coincidência, né? Só o César mesmo para lembrar, né? Que Luísa vem de luz, né? De tal. Então, assim, não foi proposital de início, mas depois foi muito bem-vindo, né? Foi muito a calhar, né? Esse recurso. Foi muito legal. É isso. Respondi? Então, respondeu, né? Então, assim, a gente deve também, então, agradecer por uma certa conspiração cósmica, né? Porque as coisas acabaram acontecendo Sim. também, indo ao encontro do que a história já ia dizendo, né? Então, exatamente. Mas eu sei que o livro foi lançado o ano passado em e-book. E algumas pessoas leram esse livro em e-book. Então, eu queria chamar, assim, dois leitores que na verdade são também assim parceiros, né, de trilhas literárias para comentarem um pouco sobre essa leitura que fizeram. Eu vou começar chamando o Carlos Alberto, tá? E depois eu vou chamar uma amiga escritora também, mas vamos esperar o Carlos falar, não é? Carlos Alberto Cardoso Pereira, como é que você está, meu amigo? Abra seu microfone e seu coração. Oi. Boa noite. Estou escutando? Tá ouvindo. Então, pode falar? Pode falar. Sim, pode falar. Eu tenho um problema aqui que eu moro do lado do avião. Quando o avião vir, eu tenho que tirar o som aqui, senão é uma barulheira. Então, não sei já falar praticamente tudo da questão ambiental ali, lá da questão da crítica, questão política ali. Eu vou puxar para outro ângulo, né? Eu percebo que a Fátima, ela consegue observar um fato atual e transformar aquilo numa poesia ou numa questão literária também, né? Eu percebo isso nela, não sei se eu estou certo, eu estou errado. E esse livro aí eu li bem lá atrás, né? E é uma questão que muitos fatos aconteceram depois desse livro, que a gente estamos observando hoje. A questão da pandemia, que tem a ver com o meio ambiente, questão política que transformou aí num caos. Então, como eu li o livro antes, eu fiquei pensando, seria possível uma história dessa realmente acontecer? Então, às vezes a ficção, né, às vezes ela usou o futuro, mas poderia ter usado o passado também. E você vê que muitas vezes a pessoa ela quer puxar, sempre a questão ali medieval, fantasia, e às vezes foge muito da realidade e não tem uma coisa muito crítica, né? Eu não sou contra também. Mas eu sempre gosto quando uma pessoa consegue colocar na ficção fatos que aconteceram de forma que a pessoa às vezes não percebe. Principalmente uma pessoa mais jovem, né? Que tem mais dificuldade de pegar essas coisas. E assim, quando eu li, ela falou que tinha que ter um prefácio, eu não vi esse prefácio ainda. Eu não sei se entrou automático depois. Eu tava olhando aqui, ele entrou no primeiro capítulo direto, eu acho que não tem. Então, só para terminar,
Então, o que eu ia falar? Eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Ah, então, ela falou a questão do chuveiro lá. Quem sabe aí não vai vir um segundo livro, né? Porque governos autoritários vão e vêm, né? Quem sabe aí não tem um segundo livro, né? Uma suposição aí. Eu vou ver se eu consigo pegar ao físico. Eu não sei como a Fátima vai vender, se ela vai vender, ou como é que ela vai fazer, porque eu não sei se ela está disponível ainda, né? Então, eu vou tentar pegar o meu para pegar minha dedicatória, né? Vou aguardar. Lembrando que eu gostei bastante do livro e vou pegar o meu físico também. Por enquanto. Legal, Carlos. Muito obrigada pelos seus comentários. Realmente é legal receber esse retorno, né? Porque o objetivo da história em si é fazer com que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo. E você me dá esse retorno de que realmente fez você refletir. Então, isso muito obrigada mesmo. Fico muito grata por esse retorno, tá bom? E a questão do livro a gente já vai falar já, a gente combina. Tá? Muito obrigada mesmo pelas suas palavras. Então, a outra leitora de primeira hora do e-book foi uma amiga, também escritora, a Thalita Salvador, né, que é escritora também de ficção. Então, eu fico imaginando assim, né, o que foi para a Thalita, como uma escritora de ficção, ler uma obra de ficção projetada para um futuro, mas não aquela ficção científica, né, Thalita, que é mais a tua praia, né, mas sim uma ficção científica, uma ficção política. Né? Então, Thalita Salvador, por favor, suas impressões sobre a obra. E, viu, Thalita, eu fiquei observando assim, eu conheci seu apartamento aí hoje, viu? Eu vi uma hora que você estava num ambiente assim com uma parede verde, aí depois você mudou para cá, eu falei, né? Depois você mostra a cozinha para a gente, viu? Valeu, Thalita. Oi. Ainda não é meu apartamento, aqui é em casa ainda. Então, eu li sem o prefácio também, estou precisando ver o prefácio ainda. E também já li faz tempo. E eu achei legal também como a maioria das pessoas já comentaram aqui, o fato de ser tão atual. Na verdade, assim, o que eu achei legal do livro é que eu vi a identidade da Fátima naquele livro. Então, assim, por mais que fosse uma ficção, por mais que fosse um romance, eu consegui ver a jornalista ali dentro. Então, eu consegui ver os fatos e até sendo apurados, sabe? Então, achei bem interessante isso, da minha percepção de leitora de ficção, vamos dizer assim, achei interessante essa parte mais realista da ficção da Fátima. E o tema, né, eu até brinquei com ela no começo, né, que eu falei assim, nossa, você pegou um tema polêmico, né, você vai ser do 8 ao 80, ame ou odeie, né. Eu falei, vai ter que ter, como é que fala, cabeça fria para as críticas, porque vai ter gente que vai criticar, porque é contra governo, é a favor de governo, vai achar que está exagerando, vai achar que não é nada disso e tudo mais. Eu falei, vai ter que ter cabeça fria para abster esse tipo de pessoa, né? Mas eu achei bem interessante, eu acho que é uma coisa que deve sim ser falada, que deve sim ser comentada, e como forma de romance acaba sendo um pouco mais leve, vamos dizer assim, que a pessoa consegue refletir, se entretendo com a história, né? Não só porque o jornalismo é pesado, né? Ele vem com a notícia, com o fato, e você acaba ficando com aquela coisa pesada, né? E no caso do romance, não, no caso da ficção, a pessoa consegue imaginar um pouco, refletir um pouco mais, sem ter aquele peso de, nossa, está acontecendo agora, por mais que seja real, verídico, né? Então, achei interessante por causa disso. Ele é bem rápido, a leitura é bem rápida, é bem dinâmica, então é fácil de ler, isso também é bem interessante. Apesar de eu gostar de livro grande, né, vi bem a minha Bíblia,
Mas eu achei bem legal mesmo. E até brinquei com ela semana passada, que eu falei para... não, acho que foi agora, né, Fátima, que eu falei para ela das eleições do Trump e tudo. E eu falei, olha que se ele ganhar, é capaz de você ter um livro 2, né, um volume 2, para poder continuar aí. Mas espero que não, espero que esse futuro não. E é isso, mas eu gostei bastante, vale muito a pena a leitura. Nossa, obrigada também, Thalita, porque, vamos lá, esqueci de aplaudir. É muito importante a opinião de vocês, esse retorno que você me dá também é muito legal. Assim, a realização, né? É sentir que o objetivo está sendo atingido, né? E com relação ao prefácio que vocês dois comentaram, eu já coloquei no e-book, eu não sei se a Amazon atualiza, precisa só ver, porque vocês adquiriram o e-book, era para atualizar, né? Eu mudei lá, eu acho que eles tinham que atualizar o arquivo de vocês, não sei como que funciona isso, eu vou pesquisar, tá bom? Mas... eu não posso dizer porque eu não abri, então não sei, não abri o arquivo não sei se o Carlos recentemente. Não sei, o Carlos comentou que tinha aberto, acho que não sei se ele abriu. Só precisa ver se abrindo de novo, se ele atualiza. Tá bom? Você tá com ele aí, né? Depois a gente vê isso então, tá? Muito obrigada então, gente. Adorei esse retorno de vocês. E eu também, se tiver um retorno negativo, também não vai ser. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma opinião, né? Então, quem não gostar, quem se sentir atingido pelo que eu escrevi, eu acho que tem que falar, comentar, a gente vai conversar, a gente só não vai brigar. E acho assim, né, no processo de escrita, de leitura, crítica é natural, a crítica não quer dizer necessariamente só algo negativo, né, ninguém pega uma obra só, né, quer dizer, não é que ninguém pegue, né, mas assim, eu imagino que uma pessoa que te conheça, né, que vai dialogar contigo, não vai pensar na obra assim, só em termos de, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu discordo, eu concordo, porque há uma história sendo contada também, né? Então você tem, acima de tudo, você tem um produto que é uma obra literária, né? Então, se houver, né, qualquer crítica também, que ela também venha nesse plano, né, da obra literária, porque acima de tudo é um livro, né, acima de tudo é uma obra que, tudo bem, né, espelha ideias, espelha opiniões, mas é também uma obra de ficção, é também uma obra de criação artística, né, e tem de ser olhada como tal, né. Queria pedir novamente, né, a presença dos nossos músicos, né, teremos aqui uma canção também, agora falando um pouco sobre as cores do Brasil, não é? Então, quem é que vai apresentar essa canção? É o Newton? Então vamos lá, Newton. Newton Bulhões Júnior. Uma coisa interessante, que quando eu comecei, eu sou bem, assim, distraído, né? Aí quando eu comecei a ouvir é verdade, vocês não acreditam. A palestra Luísa, né, 2040, falei, caramba, eu já li esse livro. Aí, a Fátima falou para mim, acho que foi ano passado, né? Você, Newton. Newton tem do Newton. Ela está escrevendo um livro igualzinho, pô, ela fica se copiando, que absurdo. Será que eu posso fazer um comentáriozinho antes da questão? Nil, permite? Não é sobre você, não, é com a Fátima, viu? Fica tranquilo, Nil. Perdão, César, o que eu queria comentar antes da canção. Na qualidade de não leitor ainda do livro, o que torna, eu acho, um pouco sui generis. Quando a Fátima convidou, né, para esse momento, para o lançamento do livro, ela me encaminhou os 2 ou 3 primeiros capítulos, não foi isso, Fá? Para que eu tomasse contato com o assunto e entrasse no clima da canção e tudo mais. E eu comentei imediatamente com ela que me chamou a atenção, me prendeu e eu senti um desejo muito grande de prosseguir na leitura. Só que eu gosto de esperar o lançamento, de ter esse momento de degustação para depois pegar o livro e ir até o final de uma vez. É o meu estilo de leitura. E eu entrei num cenário meio Blade Runner, assim, sabe? Uma coisa meio... E, nossa, estou muito curiosa para ler, só isso.
Parabéns. Obrigada. Isso aí, legal, Nilson. Essa expectativa é que é boa, né? Isso que é legal. Então, se esse nosso encontro está servindo para alimentar esse desejo de leitura, ótimo, né? É o que a gente deseja para hoje e para amanhã, que já a gente vai comentar assim, sobre as formas de aquisição do livro. Então, Newton Bulhões Júnior, cante para a gente, por favor. Falando em leitura, eu vou dar uma coladinha, porque é uma letra comprida, e a gente troca os versos de vez em quando. E um detalhe, né, que muita gente canta e nem sabe o que está cantando. Então, no segundo verso, fala meu mulato insoneiro. Insoneiro. E o pessoal fala, pô, o que é isso, né? Tem tem um teor, assim, de malandro, de sacana, de errado, de até bandido, né? Mas vamos esquecer isso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantá-las com meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Ah, não, desculpa, volta. Brasil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Ah, todo esse Brasil, meu brasileiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e de bandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Ah, ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, terra boa e gostosa, a morena ancestrosa, de olhar indiscreto. Meu Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu Senhor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Oh, e essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, é
meu Brasil brasileiro, terra de samba e de pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Érica, Ótimo, Newton. Érica, Parabéns. acho que você clicou em alguma coisa errada. Ah, você começou a apresentar a Érica. Ah, Érica, Brasil, Brasil, viva o Brasil! viva o Brasil. O Newton, até aproveitando aqui o tema da canção, né? Érica, sabe você que tem nós que temos- desconectar, parar a apresentação. Desculpa, gente. Pronto. Vou aproveitar para... Perderam algum pedaço do Brasil? Não, o Brasil está Não. aqui. E Foi é isso que eu ótimo. queria te falar, Newton. Olha como é que o Brasil está aqui representado. Nós temos aqui o William Feitosa Júnior, de Teresina, né? Nós temos o José Laércio Zamuné, que, pelo que eu vi hoje, ele está longe da estante, é porque ele está em Águas de Lindóia. Verdade. Né? Quando não aparece a estante, assim, ele está em Águas de Lindóia. Né? Aí nós temos aqui o Anderson Borges Costa, que está no Sumaré, bairro do Sumaré, aqui em São Paulo. Né? Eu não sei se a Érica Girioli, se as demais Giriolis que aparecem na tela, se estão em São Paulo, se estão em Campinas. Onde é que estão, Fátima? Nós estamos em Campinas. Campinas, legal. Muito bom, legal. Gosto de Campinas. Eu tenho parentes que já moraram aí, é uma cidade querida para mim. E aí, assim, queria aproveitar esse momento, então, de falar com todas as pessoas para saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, né? Esse é o nosso momento também de poder conversar com a autora. Eu queria conversar com Vinícius de Moraes, não posso. Eu queria conversar com Drummond, não posso. Machado de Assis, né? Então, assim, é difícil a gente poder conversar com os autores, né? Hoje está aqui Vivinha da Silva e pronta para conversar conosco, a Fátima Girioli. Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, habilite-se. Abra o seu microfone e mande bala. Eu tenho aqui. Legal, Bernadette, vamos lá. Fá, explica para a gente a inspiração para os nomes dos personagens. Tem o Gil, né? Caetano também, né? Isso. Explica para a gente, de onde você tirou essa inspiração? Olha, eu acho que a totalidade dos nomes, quer dizer, não a totalidade não, mas a maioria foi pessoas da área de cultura do Brasil, tá? Tem Gil, tem Caetano, tem o Tom, né? Tem a Luísa, tem... Todos eles têm relação com cantor, a maioria cantores, né? Da MPB, né? Que também eu peguei músicas da MPB e coloquei, né? Uma pequena trilha sonora que tem no livro, né? E só, acho que um dos personagens só que não é baseado, não foi, a inspiração não foi em cantores, mas sim num personagem que foi muito importante na época da ditadura, que foi o Vladimir Herzog. Então tem um personagem que chama Vladimir Herzog, mas o restante são todos relacionados à música mesmo, à MPB. Tá? Muito bem lembrado. Legal. Obrigada, Fá. E aí, quem mais pergunta ou faz algum comentário para a Fátima? Tem que ser um de cada vez. Opa, vamos lá. Ô, Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a escrever o seu livro, depois que você o viu pronto, você chegou necessariamente a pensar num público-alvo? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vi muito sala de aula, como um dos presentes aqui falou, eu vi muito aluno de ensino médio tomando propriedade, não só das questões ambientais, mas também com as questões políticas. E o fato de ser um romance muito leve, muito bem amarrado e curtinho, deixa esse suspense e parece que
ao público adolescente casaria muito bem isso. Você chegou a pensar num público seleto ou não? Então, eu acho que você tem razão. Eu acho que esse livro ele pode chegar próximo de jovens ou de pessoas que não estejam habituadas com a leitura, né? Porque tem pessoas que têm aquele preconceito contra o livro, né? Pega um livro da Thalita Salvador, que é desse tamanho, que é maravilhoso, mas morre de medo de ler aquilo, porque acha que não vai conseguir, né? E o meu não, o meu é curtinho, tem os capítulos rápidos, né? Então eu acho que pode ser indicado para uma pessoa que não tenha aquele hábito de leitura mais profundo. E eu usei, né, trouxe elementos que podem ajudar as pessoas a se interessar pelo que foi o passado, no momento que as pessoas, tem muita gente negando o que aconteceu em 1968, negando o AI-5, então eu acho que a leitura desse livro pode estimular essas pessoas a realmente buscarem fontes verídicas que contem realmente como foi a história e o que aconteceu com as pessoas naquela época, né? E hoje ainda, tudo que acontece hoje, eu acho que isso pode ajudar. Eu tenho essa, vamos dizer assim, eu não sei se eu estou sendo pouco modesta, mas eu gostaria muito que o meu livro chegasse nessas pessoas, principalmente nas pessoas que estão um pouco perdidas em relação no momento das eleições. Tá? Então eu acho que eu gostaria muito que o meu livro chegasse até essas pessoas. É isso. Obrigada, se fosse admitido numa escola, então, nossa, aí seria o auge né? Eu ia ficar muito honrada. Mas no momento eu acho muito difícil, né? Hoje o que a gente tem de governo na cultura, eu acho que eles não admitiriam um livro como esse. Mas enfim, eu tenho esse sonho, sim. Obrigada, Fátima, tem grande potencial, gostei bastante. Que mesmo. Bom, e eu agradeço a sua leitura também, porque foi ótimo. Obrigada. Leitura em escola pública, eu acho até que rola mais do que numa escola particular, viu, Fátima? Sei. Mas vamos ver. Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Anderson, Margarete. Então, primeiro Anderson, depois Margarete, tá? Vamos lá. Legal, Fátima, uma pergunta, acho que vai ser rápida, mas a minha curiosidade é você sendo uma jornalista e você sendo uma escritora de ficção. Queria que você falasse para a gente se para você escrever é um ato único ou escrever sobre a realidade é diferente de criar uma realidade e escrever sobre essa realidade criada. Escrever ficção e escrever não ficção, essa que é a minha questão. É diferente ou é igual? Bom, eu acho que, na verdade, não é diferente. O que acontece é que o resultado, ele, às vezes, se torna diferente, dependendo de quem vai fazer essa escrita, né? Então, como eu falei, às vezes eu quero fugir da jornalista, às vezes eu quero escrever um conto totalmente ficção mesmo, mas aí eu acabo colocando alguma coisa, eu não consigo, acaba surgindo ali algum fato político e eu acabo indo para esse campo. Então, assim, não é proposital, mas eu acho que, assim, dependendo da pessoa que está escrevendo, do momento que ela está vivendo, né? Ou do que ela esteja sentindo naquele momento, é o que vai sair no papel e vai tender a ser mais ficção ou tender a falar mais sobre a realidade. Eu acho que é isso. Porque eu imagino que a sua escrita, você foi arrastada para a história, né? Pela realidade, né? Eu acho que a realidade te arrastou ali para a sua ficção, né? Então, você criou um futuro que não é tão distante do real, né? Sim, exatamente. Eu tentei jogar, mas eu não queria jogar muito para frente, né? Eu queria fazer, assim, as pessoas entenderem que a gente precisa agir agora, né? A gente precisa tomar decisões, a gente precisa lutar por coisas que a gente pode perder num futuro iminente,
pequeno prazo ou médio prazo, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar pelas coisas que a gente tem de bom no país e que a gente está vendo ser destruídas, né? Então, eu acho que é isso. Eu entendo dessa forma. Bom, sequência então. Uma amiga nossa também, escritora, pintora. Aqui na tela ela está como Margarete Cruz, né? Mas quando ela pinta, quando ela escreve, ela é Meg Cross. Então, vai falar Meg Cross ou vai falar Margarete agora? Olha, Meg Cross, tá? Oi, Fátima. Boa noite, estou bem feliz de estar aqui com você, e o livro, o tema é bem instigante, eu acho que ainda não fiz a leitura, estou bem curiosa e vou adquirir com certeza. Eu gostaria de falar um pouquinho das suas ilustrações, um pouquinho do meu lado artístico, eu gostei muito, tá? A capa está muito bem feita, as cores conseguiram transmitir, né, aquilo que você, um sentido de quase uma destruição, né, e uma realidade, né, a maneira como você conseguiu captar muito bem isso. E as suas ilustrações dentro me lembraram, não sei se alguém já leu o Antônio Triste, do Paulo Bonfim, que é o primeiro livro do poeta. As ilustrações são da Tarsila do Amaral, e ela utiliza um lápis, então os seus traços são muito objetivos no sentido de transmitir com a simplicidade, que foi o que Tarsila fez. Se você tiver a oportunidade de ver, né, me lembrou de imediato o desenho, os traços e a perspectiva, né, dos prédios e os demais desenhos também, aquela mesa, né, com os alimentos. Eu achei que você foi muito feliz, eu gostei muito, conseguiu transmitir, assim, num primeiro momento. Então, isso, acho que poucos artistas, eu acho que se você já se dedica à arte de desenhar, você deve continuar, porque eu gostei muito, tá, querida? E felicidades para você, essa noite é muito feliz e que ela continue, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Margarete. Deixa eu só responder um pouquinho aqui a Margarete. Nossa, eu falei para você, eu sou atrevida, né, nas ilustrações. Quem sabe um dia eu possa me dedicar mais a aprender, né, porque eu faço de instinto. Eu só queria comentar que você falou da capa. Na verdade, a capa não é minha, tá? Eu encomendei a capa. Na verdade, eu usei os serviços da editora Soul, né? Foi um trabalho meio encomendado, né? Meio de gráfica mesmo, né? Quem trabalhou como editor, na verdade, foi o César. E eu utilizei os serviços deles e encomendei a capa e falei mais ou menos o que eu queria. Eles me apresentaram 4 modelos de capa, né? E eu escolhi esse porque eu achei que tinha a ver com o tema e por isso que eu fiz essa explicação. Mas eu tenho que dar o crédito para eles porque não fui eu que elaborei a capa em si, tá bom? Obrigada por tudo. Ô, Fátima, mas olha, hein? Tarsila do Amaral é para você dormir hoje feliz pra caramba. Nossa, exatamente, eu esqueci de falar. Agora eu fiquei aqui. Ó, Tarsila do Amaral. Eu falei que eu sou atrevida, né? Agora, muito bom. Vamos fazer uma conexão agora com Águas de Lindóia, hein? Então, eu tô aqui em Águas de Lindóia. Então, pessoal, eu não li ainda, vou ler, mas eu quero pegar ele físico. Amanhã eu não posso, porque eu estou em diligência aqui em Águas de Lindóia, entendeu? Estou fazendo aqui campanha, tal, cuidando da campanha do prefeito, tudo isso. Estou brincando, não é nada disso. Mas, ó, tem uma coisa, hein? A Margarete sabe que o prefeito aqui é casado com a minha sobrinha, Hoje eu estava fazendo campanha aí, falei, puta. Olha. Mas, bom, o negócio é o seguinte,
nós conhecemos a Fátima é muito dedicada, muito espirituosa, muito voltada a desenvolver coisas. Eu acho isso muito legal. Quando várias vezes eu quero a live que o César, só, você pode formar a sala para gente? Posso, eu vou falar com a Fátima. Então, mesmo no grupo que nós temos de leitores e escritores, então a Fátima me ajudou a acertar a página, tudo. Bom, pessoal, é interessante que a Fátima, eu já venho falando com o pessoal sobre essa obra, já sei, eu não li, mas já sei mais ou menos do que trata, e principalmente o que nós lidamos hoje aqui, o que eu vi hoje. Então, eu dou os parabéns, é uma ligação mesmo aí dessa escrita de uma pessoa que vem de uma área que é escrita. Então, ela vai para a ficção, mas vem de uma área que é quase que a crônica pura, não é, Fátima? Porque nós desenvolvemos lá no grupo. Né? Aliás, a gente vai fazer a prática da crônica bruta, crônica pura mesmo, né? E é interessante, mas aí eu tenho uma pergunta, mas não para a Fátima, já que ela é a mãe da criança. Eu vi cantar aí canções dos anos 60, e o pessoal todo falando do militarismo, e aí vem uma pergunta. E todo mundo aqui acho que já votou na vida, né? Depois de 88, acho que a Thalita não, antes de 88 a Thalita não votou, mas antes de 88, a Thalita, mas bastante gente daqui já votou, vinha votando pouco antes, e aí depois, quando começou a votação, que exatamente terminou, né, a sessão lá dos militares. Uma pergunta. A Fátima, quando você foi escrever esse livro, você pensou no que é que nós, eleitores, erramos? O que deu errado? Olha, eu acho que 100% do tempo eu pensei e continuo pensando, porque de tudo que aconteceu, tudo que acontece no país, a gente não entende, né? Porque o Brasil é um país que tem tudo para ser um país de destaque no mundo, ele tem tantas coisas boas e parece que as pessoas não enxergam as coisas que precisam ser aproveitadas e acabam transformando isso daqui num caos e sem necessidade, né? De lá para cá a gente tem lutado, né? Depois que acabou o período de ditadura, a gente começou a ter esperança de que o Brasil ia andar para frente, né? De que o Brasil tinha tudo para ir para frente, né? E não andou, né? Então a gente não consegue entender por quê, né? O que se passa na cabeça das pessoas que elas não entendem o que para mim as coisas são tão claras. Tudo é tão nítido para mim, o que tem que ser feito, o que a gente tem que pensar na hora de votar, o que a gente tem que levar em consideração, o que a gente tem que balancear, porque não existe o candidato perfeito, né? Mas a gente tem que pensar no todo, né? E eu não sei o que acontece, que as pessoas não conseguem pensar no todo, né? Elas se deixam levar por pensamentos preconceituosos, por pensamentos retrógrados, né? E trava. Eu acho que o pessoal trava, né? Porque para mim é muito claro o que a gente tem que fazer para transformar o país num grande país, num país de destaque no mundo. Ontem eu escutei esse debate no jornal, acho que foi na Band. E aí o pessoal fala, mas o povo não sabe votar. Não está no povo. Não está no povo. O povo vai lá, vota, eventualmente, isso tem muito aqui no interior, eventualmente a pessoa vota
Claro que tem lá em Guarulhos também, tem negócio, mas aqui é muito, muito preciso o voto com a pessoa vai lá, dá um churrasquinho, pronto, todo mundo vota no cara. Mas isso é muito pouco perante os milhões, não é? Então, o pessoal está dizendo, olha, o voto não está na pessoa que não sabe votar, está na pessoa que não sabe cuidar do voto que recebeu. Por exemplo, a Margareth está aqui de prova. Na jogada que o Collor deu com a mãe da Margareth, a dona Encarnação, minha sogra, ela, quando o Collor congelou tudo, ela tinha um dinheiro muito bom no banco. Quando ela foi liberada, ela comprou uma televisão de 32 polegadas. Eu trabalhava no IASG, um aluno chegou para mim e falou, professor, eu vou ter que cancelar o curso, porque eu fiz um acordo na empresa antes do Collor entrar. Aquele acordo que a pessoa recebe, né, os benefícios, tudo. E o dinheiro ficou na caixa, ficou na poupança. Ele falou, hoje não tenho dinheiro para mais nada. Então, começa por aí. Então, veja que tá no voto, tá quem votou errado? Não, tá no cara que vendeu o voto. Né? Tá no cara que vai e promete um país, aquele país que você quer, Fátima, e de repente você fala #não. Tá nesse cara que vai na rua e fala, olha, eu vou fazer isso, não em nós que vamos votar, né? Então, eu acho que vale muito a gente pensar nisso, né? O que deu de errado? O que deu de errado para você fazer um livro dizendo, olha, daqui 1940 a gente pode, e daqui 20 anos a gente pode ter uma ditadura militar. O que está dando errado? Né? Se o bem viver todo mundo procura. Não, então, eu não vou entrar e eu não quero nomear candidatos aqui, nem falar nem criticar voto de uma pessoa ou outra. Mas eu acho que as pessoas, elas têm que entender a gravidade do fato quando elas escolhem um candidato. Né? Elas têm que enxergar o todo, elas não podem simplesmente querer decidir. Elas fazem isso de boa vontade. Elas falam, não, a situação tá assim, eu vou nesse, acabou. Aí elas fecham o ouvido para tudo e aí elas voltam, né? Então eu acho que assim, o instrumento tá na mão das pessoas. E elas vão até lá de bom grado, mas elas têm que fazer mais, elas têm que se instruir mais, elas têm que ler mais, elas têm que ficar cientes do cenário, de todo o cenário, elas têm que conhecer o jogo. Ao todo, e não ficar recebendo mensagem de WhatsApp e chegar à conclusão em quem ela vai votar, entendeu? A Thalita quer falar, gente, vamos lá. Na verdade, eu acho que a gente tem uma coisa muito ruim aqui no Brasil, de que as pessoas tratam políticos como celebridade. Então, assim, o cara, ele é o top, eles criticam, mas eles não pedem a ação daquele político, porque você tem que cobrar, não adianta só você votar, você vota, mas se o cara não é bom, você tem que cobrar, você não tem que ficar falando, não, mas ele é assim, ele é assado. Quando eu trabalhava na rua com pesquisa, teve uma vez que eu fui numa padaria, e estava bem na época de eleição, e o Alckmin estava numa padaria lá que eu sempre comia. E aí estava aquela muvuca na porta da padaria, não dava nem para entrar, e eu nem sabia o que estava acontecendo. E eu tentando entrar e falando, gente, deixa eu passar aqui, tenho 15 minutos para comer. E aí a mulher que estava na minha frente falou assim, não, mas é que o Alckmin está aqui tomando café. E eu falei, e daí? É meu horário de almoço, eu tenho que passar para comer. E ela, onde já se viu você falar desse jeito? Eu não lembro se ele eu acho que ele já era governador, não sei. Aí eu peguei e falei assim, gente, ele
é o governador, e assim, para mim ele é um porcaria, eu tenho que passar para comer. Se eu entrar aí, eu vou falar um monte para ele, eu não vou ficar falando, ai, nossa, tira uma foto comigo, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o pessoal tem que também se ligar que eles estão ali para trabalhar para o povo, e não o contrário. E a cobrança está, viu? Porque o governante entrou, aí já basicamente esquece. É um negócio muito difícil que no lançamento do livro... É complexo, né, Laércio? É complexo, mas eu acho que as pessoas não podem desistir, elas têm que ter a esperança e tentar melhorar, né? Não dá para ficar falando, não adianta nada, eu não vou nem votar porque é tudo igual. Não é assim, né? Então a gente tem que realmente entender que o nosso voto é muito valioso, a gente tem que fazer o melhor com ele, com o que tiver disponível lá, e se você quiser se candidatar, vai lá e se candidata então, entendeu? Se não tem candidato bom, vai lá e faz o que você quer, mas lute por isso, para melhorar o país, para melhorar o mundo, né? É isso, gente, vamos dar sequência. Fátima, assim... Há várias pessoas presentes, né? Mas pessoas ausentes mandaram justificativas também, viu? Sim, eu dei uma olhada. Por intermédio do William, o Gilberto Sorbini pediu desculpas por não poder estar conosco hoje, problemas familiares, tá? E imagino que, da mesma forma que ele, outras pessoas gostariam de estar presentes agora e não estão, né? Agora, dos presentes, então, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Rogério Brito. Vamos lá, poeta Rogério. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, parabéns a Fátima aí pelo livro, né, pelo trabalho aí, que eu ainda não tive a honra de ler, mas certamente lerei, né, vou pegar o livro físico. Então, mas essa questão política é muito complicada, né, só uma piadinha antes que o pessoal estava falando de política, ele disse que quando Deus foi dividir o mundo, né, diz que aí falaram, não, esse país vai chamar Brasil, aí aqui no Brasil... Aí os outros países começaram a reclamar, falaram, esse país aí vai ser a grande potência do mundo, lá vai ter floresta, vai ter água potável, não vai ter vulcão, não vai ter tempestade, esse país vai ser... Aí disse que Deus falou assim, calma lá que tu vai ver o povinho que eu vou colocar lá, hein, os políticos lá, tu vai... Calma aí. Verdade. Então, essa piada eu já conhecia e realmente eu me lembro dela o tempo todo. Então, porque realmente o que falta no povo, na verdade, na minha opinião, é se politizar mais, né? E quando falo em politizar, não é questão partidária, eu me filiar a um partido ou discutir política, não. É saber tudo o que acontece, dos seus direitos, dos seus deveres, saber o que um vereador faz. As pessoas acham que o vereador ele tem que tapar buraco, botar iluminação, fazer essas coisas, entendeu? E não é a função do vereador. Então, quando você for votar, lembre, não é o vereador que arrumou sua rua, ou que deixou a iluminadinha bonitinha, não, ele tem que fazer leis, essas coisas, mas isso é outra questão. Então, falando do livro de Fátima, que eu ainda não li, mas já gostei, né, dos comentários, né, e que me remeteu também ao livro 1984, na Revolução dos Bichos, né, porque é uma sátira também às questões políticas, lá falando do socialismo, né, que no começo todo mundo quer fazer a coisa certinho, para dividir, e realmente... as coisas darem certo, né? Se todo mundo agisse de forma honesta, mas quando você está no poder, você já não vai agir, porque você está em cima lá da carne seca, e quem está embaixo que se lasque mesmo, né? E é assim na política. E assim, eu quero estar vivo em 1940 para escrever um livro e ser proibido, e o pessoal me chamaram de subversivo, né? Igual o livro do Allen Ginsberg, né, o Uivo, que foi proibido nos Estados Unidos, depois vendeu milhares, né, então, espero estar vivo. Sai, gata, a gata fica atrapalhando aqui. Você está interessado no dinheiro, né, seu desgraçado? Sim, a gata está atrapalhando aqui. E é o seguinte, sai, gata, porra, vou pra lá. Eita, porra, eu caí aqui, foi? Não, você ainda tá, Rogério, a gente tá te escutando, pode falar. Você desligou sua câmera. Tirou... Desligou a câmera só. Não,
Mas eu nem sei onde é que eu estou mais aqui. Pode falar, estamos ouvindo. Tá bom, pessoal. Deixa eu ver se eu... Só para finalizar aqui, então, vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Sim. Tá. Então é isso, Fátima. Parabenizar você, né? A gata atrapalhou tudo aqui, está em cima de mim, tirou a câmera aqui. E um livro é muito bom, né? Eu espero que esse livro futuramente concorra ao Jabuti, né? Que está abrindo espaço para diversos autores e autoras, né, desse país, porque autores independentes chegaram à grande final aí, com romance, com crônico e contos e tal. Então acho que a Fátima futuramente será, pelo menos chegar lá entre as finalistas, é o que a gente mais deseja. E sucesso, Fátima. E tá bom, por enquanto, que eu já não estou vendo mais ninguém aqui, tá bom? Obrigada, Rogério. Muito bom, obrigada. Bom, olha, lembrar aqui, né, que, viu, Alá, você falou da Thalita, né? A minha primeira eleição para presidente foi em 1989, né? Então, antes disso, eu não sabia o que era votar para presidente também, né? Então, agora a Thalita devia estar nascendo nessa época. Eu votei. Uhum. Eu já voto para o Lula, já votava antes, eu já votei nos anos 80, votei para o Fernando Henrique Cardoso, eu votei para o Lula, votei para o Suplicy, o Lula foi deputado, não foi? Foi, chegou a ser deputado, foi. O Fernando Henrique Cardoso, foi senador. Senador, né? Senador. Votei. Leandro. Nessa época eu estava brincando ainda de futebol, né? Bolinha de gude. O Rogério lembrou bem do George Orwell, né? Do 1984 e tal. Isso. No prefácio eu cito, viu? Tanto ele quanto o Ray Bradbury, que fez aquele Fahrenheit 451, né? Que era de uma sociedade futura também que queimava livros, né? Então então, tem um filme aí, não sei se está em cartaz na HBO ou o quê, mas que é exatamente em cima desse romance do Ray Bradbury, né? Então, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Que eu estou sentindo assim que a Vera está querendo já servir os salgadinhos. Pessoal, não sai não, porque vai ter um número musical no final, hein? Por favor. O pessoal já está saindo, mas vamos aguentar mais um pouquinho. Tem os salgadinhos ainda para serem servidos, né, Vera? Opa! Tem fila de autógrafo ainda, né? E o pessoal de Campinas, ninguém faz pergunta, não? E aí, Érica? Oi, gente. Pessoal, sou sobrinha da Fátima, né? E queria agradecer, né, por ter essa maravilhosa pessoa na minha família, na minha vida, um ídolo, né? Um espelho para a gente seguir a vida aí, né? De conhecimento, de dedicação, né? E um trabalho maravilhoso. Eu, assim, até tenho vergonha de falar, eu não gosto muito de leitura, eu gosto mais de filme, de série. E quando ela fez esse livro, eu, assim, me dediquei muito e li, gostei, né? Cada capítulo que eu lia, eu tinha, assim, vontade de ler mais e mais e mais, né? E não vejo a hora de sair o próximo, viu, Fá? Parabéns. Tá bom, obrigada, um beijo. E aí, pessoal, alguém mais vai fazer alguma pergunta? Porque aí, se não houver mais perguntas, eu gostaria que a Fátima falasse um pouco assim, né? Eu vi que o William, lá de Teresina, estava perguntando como é que eu faço para ter um livro, né? Tal, quero pegar o meu com autógrafo, essa coisa toda. E aí, Fátima, como é que as pessoas fazem para adquirir teu livro? Eu sei que amanhã você estará no Espaço Livre, né, do Café Bar da Vera, né, para receber algumas pessoas. Então, explica para a gente. E aí, mas, por exemplo, quem está em Campinas, quem está em Águas de Lindóia, quem está no Sumaré, quem está em Teresina, como é que faz para adquirir teu livro? Tá bom, peraí. Eu vou colocar uma apresentação aqui, porque eu também vou falar do Espaço da Vera, né? E eu já vou falar de tudo. Então, peraí, deixa eu só compartilhar uma tela aqui rapidinho. Depois, gente, fica aí porque vai ter um número no final, tá? Então, peraí.
Deixa eu ver aqui o que eu vou passar. Não, compartilhei errado, peraí. Que são as telas. Aqui. Puta. Peraí. Pronto, estão vendo aí? O preço normal do livro é R$ 35, né? E eu estou fazendo um desconto promocional para quem participou desse encontro, que fizer uma pré-reserva através do WhatsApp para mim, e eu vou fazer o preço promocional de R$ 30. As formas de entrega, nós vamos ter um plantão amanhã no Espaço Livre Café Bar. Aqui a Vera está presente. Vai ser na Avenida Salgado Filho 1453, amanhã, sábado, das 15 às 18 horas, tá? Eu vou fazer um plantão de autógrafos com todos os cuidados, né, para não fazer aglomeração, né? Então a gente vai todo mundo de máscara, com espaço e tal, para poder receber quem quiser pegar o livro amanhã, tá? E quem não quiser, é só entrar em contato comigo também, que eu faço a entrega ou pelo correio ou entrego no endereço se a pessoa tiver condições de entregar, tá bom? Eu queria mostrar para vocês aqui a arte que a Vera fez, né? Amanhã, à tarde de autógrafos, 24/10, das 15 às 18, no Espaço Livre Café Bar. Não sei se ela vai querer falar mais alguma coisa também, né? Mas eu também publiquei isso daqui nas minhas redes sociais e amanhã eu vou estar esperando quem puder passar lá, tá bom? É isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Ver se a Vera quer falar alguma coisa sobre amanhã, senão a gente já faz a finalização. Depois eu volto a falar. Fala aí. Boa noite, pessoal. Muito bom, fiquei muito feliz, parabéns, Fátima. E o pessoal que participou, muito lindo, maravilhoso esse seu lançamento, viu? E que o livro seja um sucesso, que venham outros e que a gente possa cada vez estar mais junto de vocês, tá bom? A gente fica muito feliz de estar presente aqui. E a gente está de casa aberta para receber todos e todas, né, que venham. A gente tem um espaço grande, os nossos espaços, então dá para receber tranquilamente. A Fátima fez um horário alongado, então chega com calma e vem por aqui. A gente está com muita saudade de todo mundo e que esse lançamento seja um sucesso, viu, Fátima? Merecido. E que a sua história corra muito por aí afora. Obrigada, Vera. O intuito é realmente a gente tentar matar um pouquinho de saudade rapidinho, né? Porque a gente tinha aquele nosso encontro, aquele nosso sarau que a gente fazia uma vez por mês e infelizmente não tá podendo acontecer. Então tá todo mundo morrendo de saudade do espaço mesmo, né? E de vocês. E aí vai ser uma oportunidade para fazer um encontro rapidinho, né? Sem aglomeração. Então eu queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. Vocês foram muito importantes para mim. Eu fiquei muito feliz porque muita gente participou e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito mesmo a presença de todos e todos que participaram, ao César por tudo que ele fez desde o início. Foi um trabalho que ele me apoiou demais. Eu fiquei muito feliz com esse apoio que ele me deu e até chegar no prefácio, né? Foi um trabalho mesmo. Agradeço a Alba por ter feito a leitura, ao Newton e a Nilza por terem cantado tanto e ainda vão cantar a última música, né? Agradeço a todos pelos comentários, pelas perguntas, ao Dario, a Bernadette, a Thalita, o Carlos e todo mundo que fez pergunta e que tentou contribuir de alguma forma com esse encontro, tá bom? Foi muito legal, eu tô muito feliz com o resultado, tá? Muito obrigada mesmo. E agora, então, acho que a gente pode já passar para o César, se ele tiver mais alguma coisa para falar. Fátima, só te agradecer por ter confiado a mim, né, a condução também dos trabalhos dessa noite, tá? Agradecer pela presença de todos, assim, tá? Pelas perguntas, pela participação sensível, por tudo, tá? Então, obrigado mesmo. E dizer o quê, né? É uma distopia o livro, é uma utopia. Eu acho assim, fica alguma coisinha aberta lá no final do livro. O que eu achei legal é isso, a Fátima não cerrou, né, a história, nem salvando o mundo e nem o destruindo, né? Há algo que ficou em aberto ali. E eu acho que é em nome deste algo que ficou aberto ali, que ficou em aberto ali, que a gente pode receber essa
última canção e encerrar a noite, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até breve, tá? Valeu. Ô, Fá, você acha que tem alguma condição de fazer aquela apresentação do vídeo que o Newton te passou, ou não? Vamos ver, eu vou tentar, tá? Vídeo costuma ser problemático. Eu posso tentar. A gente Então, costuma ter problema com vídeo. Vou tentar, vamos lá. É que ele passou por WhatsApp, né? Peraí. Eu não consegui parar para jogar o... É que nós fizemos hoje essa montagem com todo carinho para ver se a gente conseguia os dois cantando juntos. Se não der, aí a gente já muda. Se vocês me esperarem só um pouquinho, só para eu copiar o link aqui. Você lembra de como é que saíam as danças da Alba nos vídeos? Pode parava aqui o movimento, ó. Não deu muito certo. César, você já tá no jeito para dançar. Eu e o Alaés, a gente tem treinado muito esse papo, viu? Uma hora nós vamos fazer uma apresentação de dança para vocês, que vocês vão ver, assim, que coisa maravilhosa. Vocês precisam muito fazer isso. Faço questão de ver vocês dois dançando. Olha, se não for bonito, pelo menos cômico vai ser. Já fica combinado para o sarau, hein, César? Então, aqui, ó, a primeira pose eu já fiz. Detalhe, ele tem a postura da mão. Vocês viram que os dedos não estão abertos? Está bonitinho aqui, arrumado. Sim, ó. Nossa, aprendeu. E eu fiz as unhas ontem. Ai, que fofo. Perfeito. Eu andou estudando arduamente essa posição. Ele me contou. Bom, peraí, gente, deixa eu tentar. Tem livros que ensinam isso, né? Mas tá bom. E aí, Fátima, você viu que a gente está aqui enrolando? Eu vi. Esse vídeo, né? Então... Espera um pouquinho só, deixa eu tentar. Primeiro eu vou compartilhar a tela, né? E vou tentar entrar no link lá. Peraí que eu já copiei o link. Deixa eu só compartilhar aqui. Que eu queria ter feito aquela fala de impacto, viu, Fátima? Assim, então o futuro não se encerra, né, nem de uma forma dramática e nem salvando o mundo, mas que aí não entrou. Né? Então vamos lá agora. Peraí, que você já vai falar a tua frase de impacto. Que eu já nem lembro mais direito, mas eu falo. Vamos lá. Opa, estamos vendo os nudes aí. Por favor, não olhem os meus e-mails, tá? Tô vendo aí. Abre esse do Alaés aí, eu quero ler. É aula. Ah, meu Deus. É lição de casa. Tem tarefa para entregar, hein? É isso aí, então. Seja duro aí, viu, Alá? Senão a coisa não sai. Né? Então, o legal é exatamente isso, que a Fátima não encerra o livro dela cerrando o futuro. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, estou vendo aqui. Eu não estou ouvindo. Só vendo. O problema é o som melhor no futuro. Então, deixa eu Tem que compartilhar o som só. Compartilhar o som só, aí você vai dublar? Não, compartilha. Eu vejo uma parte que você mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Mas você está fazendo uma mímica boa. Viu? Eu quero... Tá bonito, viu? Eu adoro mímica. Não, bora ao vivo, então. Fala a sua frase, César. Então, o legal do romance da Fátima é que a gente não... Assim, o futuro é distópico? Só que ela não encerra o livro cerrando esse futuro para nós. Fica algo em aberto, né? E é sobre essa possível abertura que fala a canção que nós ouviremos agora. Sim. Não, aí vocês cantam. Temos que ter esperança. É isso aí. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão.
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, e eu diria, vamos nos melhorar. É isso. Maravilhoso, muito obrigada, gente, incrível. Muito obrigada por todo mundo. Parabéns, pessoal, parabéns. Foi muito vocês Parabéns. ficarem aqui até agora. Muito obrigada por ter a paciência de ouvir. A todas as apresentações foram maravilhosas, as falas. Obrigada a todos vocês. São todos amigos. Obrigada, família. Obrigada a todo mundo. Estou muito feliz. Obrigada, Pá. Parabéns. Amanhã, quem puder, eu espero lá no Espaço Livre Café Bar, tá bom? Tudo certo. Fátima, dá um abraço no vô. Dou sim, pode deixar. Parabéns. Magali. Ah, Mitil tá aí também? Eu tô, agora que você me viu. Agora que você apareceu na tela, Mitil. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Nossa, agora que apareceu. Não, eu estava aqui já. É que quando tem bastante gente, algumas pessoas, as que ficam quietinhas, não aparecem, né? Como é que você está? Tudo bem? Tô bem. Você também? Tá bem, graças a Deus. Parabéns, Fátima. Boa noite. Eu vou ficar aguardando vocês aqui. Quem quiser, fica mais. Quem não quiser, pode sair. Vai, Vera. Fátima, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por você. E foi maravilhoso estar com todos vocês. Muito obrigada. E quero ler o seu livro o mais breve possível, que eu tenho certeza que ele é muito instigante. Parabéns. A gente vai combinar, vai chegar para você. Um beijo, gente. Amanhã, pessoal. Até amanhã, Fátima. Beijo. Obrigada. Boa noite, viu? Boa noite. Bom descanso para vocês. Tchau, Pá. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Escolas. Boa noite, pessoal. Um beijão. Escolas. Boa noite. Boa noite. Você falou das escolas. Prefácio do César, que eu não li. Eu não li o teu prefácio. Ah, então precisa ler, cara. Não, eu só li o livro. Então, o Carlos conseguiu atualizar o e-book dele, tá? Mas então... o teu livro, você tem que me passar o endereço ou passar aqui para pegar, que você falou, né? Amanhã eu vou te... Mas o e-book, se você entrar lá, vai atualizar e vai entrar o prefácio. A Cris também está aí. Agora que eu vi a Cris. Tá bom. Amanhã eu vou dar uma passadinha rápida. Legal. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau. Falou, Alain. Bom final de semana a todos. Tchau, pessoal. Sucesso. Falou, Fátima. Tchau. Falou, galera. Bom final de semana. Amanhã eu dou uma passada lá na livraria. Ótimo. Que maravilha. Tchau. Tchau. Já que eu tenho que dormir, amanhã eu tenho que levantar cedo para tirar leite e anotar burro bravo e mais coisas. Ué, não era fazer campanha política? Depois da campanha política. Olá. E tomar umas pinguinhas mineiras aí, olha lá. É campanha por leite. Você põe a seco um pouco mais para lá, que São Paulo ficou menor. Mas isso é agora à noite. Uhum. Então, você cuida lá da nossa divisa, viu?
Tá bom, tchau, tchau. Falou lá, abração, cara, valeu. Tchau. Falou, Rogério. Vai devagar nas pingas aí, lá. Um abraço a todos. Falou, Rogério. Cuida do gato. Valeu. Falou, cara. Valeu. Tchau, tchau. Falou, abraço, galera. Valeu, até. Abraço. Tchau, tchau. Tem mais, eu tô esperando. Só vou sair depois que todo mundo sair. Eu tô Então, vendo aqui o aproveitar nosso... aqui o ensejo. Sexta-feira que vem haverá encontro? Isso é o nosso sarau.